Este é o Juridicast, o seu podcast sobre marketing e negócios jurídicos, e eu sou o Leandro Ramos. No episódio de hoje, vamos discutir um dos dilemas mais interessantes da advocacia brasileira. Como um escritório navegar entre diferentes níveis de complexidade jurídica, combinando eficiência em demandas de escala com atuação estratégica em casos de alta sofisticação. O Urbano Vitalino é um dos maiores escritórios do país e construiu sua reputação justamente nesse equilíbrio. Mas quais foram as decisões que permitiram essa eficiência? Como manter essa consistência, qualidade e reputação quando se atua em frentes tão distintas? Para responder a essas e outras questões, eu recebo o Fernando Castelão, CEO do Urbano Vitalino Advogados, que vai compartilhar conosco os bastidores dessa trajetória e os aprendizados de quem vive diariamente o desafio de gerir um grande escritório de advocacia brasileiro. Fernando, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Leandro, obrigado. Prazer estar com você aqui. Eu acho que vai ser um bate-papo bem interessante, bem provocativo, né? Com vários pontos de vista diferentes, né? E mostrando um pouco do nosso dia a dia, da nossa realidade. Realmente, como você falou, fazer um direito, né? De forma especializada, bastante técnica, né? E com um escritório full service empresarial, atuando em diversas áreas com extrema qualidade e, ao mesmo tempo, fazer uma advocacia de contencioso de massa, né? Que demanda aí eficiência, né, processos, tecnologia, ao mesmo tempo é um grande desafio. A gente fica muito feliz em estar conseguindo atuar nessas duas frentes com bastante sucesso, com bastante consistência, né, e principalmente sendo reconhecido pelos nossos clientes pelo um excelente serviço prestado. Que bom, Fernando. E entrando no tema, né, hoje o Urbano Vitalino é reconhecido como um dos maiores escritórios do país. E quais foram os fatores chave, no seu entendimento, que permitiram essa trajetória de crescimento aí ao longo de mais de 8 décadas de atuação? Bem, como você falou, o nosso escritório tem 87 anos de existência, né? Quase 90, né, Fernando? Quase 90. Um escritório bastante tradicional que começou no Nordeste, em Pernambuco, né? E se expandiu pelo país, hoje tem sede em São Paulo. E eu creio que o que trouxe o escritório a esse patamar que a gente tem hoje, né? É um pouco dessa história, né? Que traz consistência, tradição, qualidade, que foi iniciada com o avô do Urbano, Vitalino Neto, que é atual sócio majoritário do escritório e presidente do nosso conselho, e passou pelo pai dele, né, e há 20 anos quase, o Urbano vem liderando o escritório e trazendo uma pegada, né, bastante profissional ao escritório, né, tratando o escritório desde sempre como uma empresa, né, com foco no cliente, preocupado em diversos aspectos. Obviamente, em primeiro lugar, o direito, né, o serviço prestado, a qualidade, mas trazendo junto também questões como tecnologia, né, questões como organização, processos, comunicação. Então, acho que a junção desses aspectos é que faz o escritório ser o que ele é hoje, né? Eu acredito que até a posição que eu ocupo, né? Eu sou o CEO do escritório, não sou advogado, sou um executivo de carreira, que estou junto com o Urbano Vitalino há cerca de 1 ano e meio, dentro de um processo de contínua evolução e crescimento do escritório, onde a gente já está olhando uma visão estratégica do que a gente quer ser em 2030, né? Então, a gente criou essa visão em 2024 e ter estratégia, ter foco, ter determinação, trabalhar de forma bastante profissional, é o que faz com que a gente possa se destacar e continuar crescendo. Bacana essa trajetória, Fernando. E, né, trazendo um pouco do que a gente comentou aqui na introdução do episódio, o escritório, ele reúne excelência em demandas de escala e também em casos de alta complexidade, né? Que é algo, muitas vezes, desejado por muitas bancas, né? Como essa combinação fortalece a entrega de valor para os clientes? Veja, eu acredito que, primeiramente, a gente soube organizar bem nosso escritório, né, nossa empresa, para poder trabalhar com essas duas frentes, né? A gente hoje tem dentro do escritório praticamente 2 escritórios, né? O time que trabalha com as áreas especializadas, né? E para cada área especializada dessa, a gente tem um grupo focado numa determinada especialidade, né? Então, a gente tem todas as especialidades do direito focado no direito empresarial, né? Mas tem o que a gente chama do empresarial, que olha M&A, que olha fusões, incorporações, abertura de novos negócios, consultoria. A gente tem a parte tributário, trabalhista, cível, direito público, tem o penal empresarial, temos foco na área ambiental, temos foco também na área digital, né, tecnologia, tem muita coisa aí que é LGPD e várias questões aí de compliance. Temos especializados em áreas como petróleo e gás, energia e também, mais recentemente até, em
incorporamos a nossa experiência que já tínhamos na área, numa nova área de esporte e entretenimento. Então temos aí um escritório realmente bastante completo, né, bastante amplo, e ao mesmo tempo que esse time aqui trabalha totalmente focado nesses aspectos especializados de cada área, né, e por outro lado temos o contencioso de massa, que tem um time específico para isso, que é um tipo de processo de direito que é bastante focado em tecnologia, né, em fluxos operacionais, em agilidade, qualidade, eficiência, onde a gente consegue ter aí, né, o uso de inteligência artificial de forma bastante relevante. Obviamente que a gente usa inteligência artificial e tecnologia no escritório como um todo, mas nas áreas especializadas muitas vezes é para apoiar, trazer uma informação mais rápida, mas tudo ali é feito pelos nossos advogados, pelos nossos sócios. Já no contencioso de massa a gente tem uma utilização de inteligência artificial mais robusta, que obviamente é feita também com acompanhamento dos nossos advogados, com a revisão de todas as peças, com um foco muito grande em qualidade, mas que é feito com um nível de processamento de informações, até porque hoje a gente chega a administrar mais de 500 mil de processos por ano no escritório, né? É um volume grande, né? Em breve a gente está chegando aí próximo a 1 milhão de processos. Então, é um volume bastante grande, onde a gente tem, quando entra um processo, a nossa tecnologia já classifica aquele processo, já diz qual a fila que ele vai ser trabalhado, já nos habilita automaticamente junto ao tribunal. A gente já avalia quais são as chances de êxito naquele processo, para ver se a gente manda para uma célula de acordo, se a gente realmente vai fazer a defesa, continuar a defesa daquele processo, em termos de ir até o final do julgamento. Mas a tecnologia nos ajuda já a preparar a peça de defesa, trazendo a melhor jurisprudência, que obviamente é revisada pelos nossos advogados, né? E a gente caminha naquele fluxo ali para ter eficiência. Dentro dessa área, a gente chega a ter, às vezes, perto de 1000 audiências no Brasil como um todo, né? Então, em cada audiência dessa, a gente precisa ter um advogado nosso, precisa ter um preposto do cliente presente. Então, a gente tem uma área até de logística para garantir que a gente cumpra todos os prazos, todos os processos. E, enfim, é um grande desafio que a gente tem pela frente e que a gente faz isso de forma equilibrada. Interessante, Fernando. E uma coisa que eu te ouvi aqui agora me marcou bastante foi, você falou, olha, a gente tem 2 escritórios dentro de um, né? E a pergunta que eu tenho é, como é que você equilibra, né? Até do ponto de vista de gestão, esses 2 escritórios, um que tem que ter, ambos têm, né? Uma excelência técnica, mas evidentemente que a área estratégica, o expertise técnico, ele tem um grau maior, tem um maior grau de personalização, e enquanto que a outra frente de contencioso tem que ter uma eficiência muito grande. Você até mencionou o uso de tecnologia. Como é que vocês equilibram esses 2 escritórios de modo que o cliente, no fim do dia, perceba valor nesses 2 escritórios, sendo como um único escritório, que é o que é no fim do dia, né? Eu, inclusive, na pergunta anterior, né, você me indagou, né, o que é que ter essas 2 áreas traz de fortaleza, né? Eu creio Exato. que a área de contencioso de massa traz um pouco mais de musculatura, né, de porte mesmo, né, que nos ajuda aí a ter força para transitar no mercado. A gente tem acesso a clientes de grande porte, a grande maioria, praticamente todos os bancos de primeira linha no Brasil são clientes nossos, né? Temos empresas de companhia aérea, telecomunicação, varejo, indústrias. Então, acho que essa área do contencioso de massa nos traz essa musculatura, né? Nos traz uma capacidade de investir muito grande e nos permite, né, ter na área especializada, né, um investimento muito grande, né? A gente perde uma década, né, e temos lá um escritório realmente de primeira linha, com sócios também de primeira linha. Isso nos ajudou bastante a atrair excelentes profissionais para o nosso escritório, né, poder investir no início, né, na chegada lá, de estar conectado em muitos fóruns empresariais, né? A gente está junto com Experience Club há muitos anos. Hoje estamos conectados também junto com o Money Report. A gente participa de diversos eventos jurídicos e empresariais ao longo do ano. Isso permite uma conexão muito grande com o mercado, né? E a junção dessas 2 áreas, né? Uma abre espaço para a outra, né? Uma complementa a outra. Tem clientes nossos que são clientes nossos do contencioso massa, porque ele tem contencioso massa, ao mesmo tempo também nos contratam em áreas especializadas e tem atendimento diferente, né? Porque cada área tem uma demanda específica, muito clara. Então, acho que a gente traz
um one-stop shop, né? Um lugar que o cliente pode ter ambas as soluções e com as características, as qualidades que cada tipo de serviço demanda, né? Como você falou, como a gente faz para gerir isso, né? Acho que o principal ponto que eu falei é aquele, né? A gente segrega efetivamente os times, né? E os processos e tudo. É como se fossem duas empresas dentro de uma. Obviamente, né, que a gente tem alguns fóruns onde os sócios, tanto do especializado quanto da área de contencioso de massas, interagem, né? Trocam experiências, né? Abrem contatos um para o outro, com clientes, com oportunidades. Existe esse aspecto. Mas a gente tem toda uma estrutura de governança no escritório muito bem estruturada, né? A gente tem um conselho consultivo externo que nos apoia e traz várias provocações para que a gente continue avançando. A gente tem o nosso conselho de administração de sócios, né, que permite tomada de decisões e aprovações diversas. A gente tem uma estrutura que a gente tem uma diretoria onde eu, juntamente com o Urbano e Delmar Siqueira, que é um outro sócio nosso que lidera essa parte da área especializada no dia a dia, a gente toma diversas decisões. A gente tem comitês internos, né, onde temos comitês tanto focados nas áreas especializadas quanto nas áreas de contencioso de massa. Temos outros comitês de aspectos específicos dentro do escritório e tem as separações dentro da área especializada por especialização do direito. A gente tem as áreas de apoio, então eu tenho dentro de casa uma área financeira muito robusta para garantir todo o controle. Nossa área de tecnologia é uma área muito forte também. Temos uma área de marketing, uma área de business development, área de recursos humanos também, gestão de pessoas para a gente é fundamental. Hoje, como você falou, somos um dos maiores escritórios do Brasil, temos quase 1.900 colaboradores, então a área de recursos humanos é uma área importantíssima, né? E a gente fica muito orgulhoso de há quase 15 anos ser certificado pelo Great Place to Work, né? E no último ano até ficamos entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, né? Fomos o único escritório de advocacia que ficou nessa lista das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Recebemos um prêmio no evento que aconteceu em São Paulo. Então isso tudo, eu acho que é o que o escritório faz para conseguir gerenciar bem isso daí. Então existem processos, né? Existe planejamento, a gente trabalha aqui com planejamento estratégico de longo prazo, temos orçamento, a gente tem reuniões de acompanhamento de resultados. Então isso tudo é o que torna possível a gente fazer essa gestão de duas operações distintas, né, dentro de uma mesma organização. É interessante, porque você está trazendo, né, o detalhamento de uma governança muito sólida, né? Que é uma governança empresarial, né, Fernando? Agora, do ponto de vista mercadológico, né? Antes da gente começar a gravação aqui, a gente estava até conversando que muitas vezes o mercado, né? E eu particularmente não concordo com isso, mas o mercado às vezes taxa, esse escritório é de massa, esse escritório é estratégico, né? E como se uma coisa não permitisse coexistir com a outra. E a pergunta é, como é que vocês fazem do ponto de vista externo para justamente ter sucesso nessas duas áreas e mostrar que é possível, sim, ser bem sucedido nas duas? Bom, isso é um grande desafio, né? E eu acredito que a gente até traz uma certa quebra de paradigma, né, que existe no mercado. Sim. Muitas vezes no mercado você tem escritórios que são especializados, né, ou escritórios que são de contencioso de massa. A gente não aceitou esse paradigma, né, e sempre combateu esse paradigma, né? E eu acho que a melhor forma de fazer isso é fazer um serviço de qualidade e um serviço diferenciado em ambas as frentes. Mas, obviamente, né, a gente tem que se preocupar bastante também com a parte de comunicação, né? Qual o público que você está falando, e eu acho que isso é uma coisa fundamental, né? No nosso escritório, a gente entende qual é o público de cada situação que a gente está participando, de cada evento. Quando a gente vai ter reuniões com clientes, a gente avalia as principais demandas daquele cliente, até às vezes daquele profissional do cliente ali, se é um cara que está mais preocupado com a área especializada, com a parte de contencioso em massa, e a gente consegue adaptar nossa comunicação e de interagir com aquelas pessoas, com aquele evento, tudo, de acordo com a sua necessidade. Obviamente, também a gente escala as pessoas corretas, né? Então, se a gente tiver num evento focado em direito especializado, a gente vai mandar nossos sócios dessa área do direito especializado. Se for do direito contencioso e massa, a gente vai levar nossos profissionais, nossos sócios dessa área. E eu creio que a gente sempre
busca, né, em tudo que a gente faz, qualidade. E eu acredito que também é um ponto bastante importante. Muitas vezes tem gente que confunde, né, contencioso em massa com baixa qualidade. Com certeza. E não é o que a gente trabalha, né? Então a gente não abre mão da qualidade nunca. A gente pode até abrir mão de um resultado melhor, mas nunca de qualidade, né? Então, isso é que traz, por exemplo, né, no contencioso de massa, a gente vem acompanhando números internos, comparando, por exemplo, nosso percentual de êxito em defesa de processo comparado com a média de mercado, né, em vários segmentos que a gente atua. A gente vê que a gente tem um percentual de êxito de quase 15% acima da média, com nós incluídos na média, né? E até porque é difícil segregar ali. Isso, por exemplo, né, mostra um nível de qualidade diferenciado em nossas peças, né? Nós muitas vezes gastamos sola de sapato no sentido de ir conversar com os magistrados, né? Explicar a atuação dos nossos clientes, como funciona a operação, para que fique mais claro, né, o entendimento dos processos, mesmo em casos massificados, né, que ajudam a ter um entendimento melhor. E esses 15% que eu falei de êxito a mais que a gente tem nos nossos processos do contencioso em massa, eram para os nossos clientes praticamente só essa diferença de 15%, um payback integral dos nossos honorários. Ou seja, bem significativo, né, essa eficiência. É como se, por contratar a gente, os nossos honorários saem gratuitos, porque a gente entrega a mais para eles. Eu acho que é um exemplo, né, do que a gente faz, né, e eu acho que nas nossas próprias áreas especializadas, né, a gente tem também essa questão da qualidade, né, então a gente tem sócios que são advogados de primeira linha, né, com uma vasta experiência, um vasto conhecimento, que dão tranquilidade aos nossos clientes de que estão tendo a melhor defesa ou a melhor assessoria possível nos processos, nos temas que eles precisam do nosso suporte e assessoria. Eu creio que nossos clientes da área especializada sentem que não tem diferença nenhuma em relação a outros escritórios que são só focados em área especializada. Eu acredito que nossos sócios são sócios realmente que trazem esse diferencial para o nosso cliente, né? E isso é uma coisa que realmente contribui para isso tudo. Então é um pouco disso, né? Qualidade, comunicação, ter tecnologia usada na medida certa em cada caso, ter uma gestão profissional, né? Uma reputação realmente construída ao longo de 87 anos. Então são vários aspectos aí que juntos permitem isso funcionar da melhor forma. E Fernanda, eu vou continuar ainda com aquela alegoria que você fez, né, de que é 2 escritórios em um, né, no fim não deixa de ser um único escritório, mas agora eu queria explorar essa visão no que se refere à gestão de pessoas, né? Você mencionou que o Urbano Vitalino já figura aí na lista do Great Place to Work ao longo de anos. Como que monta times, né, com características distintas, né, para esses 2, entre aspas, escritórios, né, e de modo que, né, você tenha uma equipe que seja eficiente e estratégica? Bom, nós tratamos, né, essa parte de pessoas com bastante atenção e dedicação, né? Temos também gestores da área de recursos humanos bastante experientes. Tá. E esse processo começa desde o processo de contratação, né, dos nossos estagiários, dos nossos advogados. Isso tudo alimenta, né, nosso pipeline aí de talentos. E também na própria seleção, né, atração de advogados mais sêniores, sócios do nosso escritório, né? Ao longo dos anos, nosso escritório incorporou outras bancas, né? E essas incorporações de outras bancas a gente não sempre faz muito bem avaliada e pensada para ter profissionais ali que não só tenham um destaque técnico, né? Que tenham uma experiência em direito, mas que também tenham uma característica que esteja muito alinhada aos nossos valores, né? Então, nós somos um escritório que temos uma visão, missão, valores que não ficam apenas no papel, né? Eles são vividos no dia a dia, e eu creio que isso faz com que se torne um passo inicial para a gente se tornar um excelente lugar para se trabalhar. Obviamente que temos diversos outros aspectos, né? Eu acho que a gente respeita a individualidade de cada um dentro do escritório, dá espaço para todos poderem exprimir suas opiniões, né? E eu acho que é um espaço muito aberto à comunicação, à conversa, a debates, né? Eu creio que é um ponto bastante importante. E dentro da área de recursos humanos, a gente tem uma estrutura
profissionalizada, né? Que eu falei que começa na parte de seleção, mas nós temos programas de treinamento para os diversos esferas, né? Desde os estagiários até as lideranças sêniores do escritório. Temos um programa de desenvolvimento de líderes, temos um modelo onde a gente busca, né, desenvolver as pessoas a partir do acompanhamento do desempenho delas, não só um desempenho de resultados, mas também de atitudes, de competências. Nosso acompanhamento e avaliação de desempenho dos nossos profissionais estão baseados nos nossos valores, né? Então lá tem descrito o que é que a gente espera de atitude, de empenho, de dedicação de cada um dos nossos profissionais, né? Sempre tendo ética em primeiro lugar, sempre tendo respeito pelos outros em primeiro lugar, e isso faz com que a gente vá crescendo. Então acho que é uma mistura de cultura, um investimento em treinamento, desenvolvimento, com um processo de seleção desde o estagiário ao sócio muito bem feito e conectado também com nossos valores, com nossa cultura, e fazendo esse ambiente realmente aberto, né, com capacidade de todos poderem contribuir, falar, trazer. E a gente valoriza muito a entrega e a dedicação. Então, também essa questão da meritocracia é algo que a gente trabalha bastante forte dentro do nosso escritório, e todos que vêm com a vontade de contribuir, de crescer, de fazer, de entregar, de atender de forma diferenciada aos nossos clientes e reforçar a nossa imagem do mercado, crescem junto conosco. E, Fernando, o Urbano Vitalino, ele tem um reconhecimento forte no mercado por ser um escritório que inova bastante, que investe em tecnologia. Vocês são pioneiros aí no uso de IA. E aí, sobre justamente a questão do uso da inteligência artificial, como é que vocês usam ela no direito aí para contencioso de massa e na frente estratégica, né? Tem usos que eu imagino que são comuns, mas também imagino que tem grandes adaptações, né? É verdade. Eu acredito que a tecnologia hoje é usada em praticamente todos os ramos de negócio, né, e todas as profissões. No direito, a tecnologia está sendo cada vez mais relevante, mais importante, né? Nós sabemos que a jurisprudência, né, é algo muito ampla, né, muito bem como a nossa legislação no Brasil, né, emaranhado de leis aí e tal, a nível nacional, estadual, municipal, com uma legislação que muda com muita frequência, né, com a justiça também, às vezes mudando de posicionamento, trazendo inovações de jurisprudência. Então, um advogado por mais especializado e que goste mais de ler e acompanhar tudo que está acontecendo no dia a dia, fazer isso tudo sem auxílio de tecnologia hoje em dia se torna um desafio bastante grande. Então, eu acho que na área especializada, né, eu acho que a tecnologia nos ajuda, primeiro, a identificar tudo que acontece em cada lugarzinho do Brasil sobre matérias de interesse dos nossos clientes, né? Então, nossos sócios conseguem ter acesso a esse extrato, né, do que é decidido, do que tem de novo, do que sai de cada legislação, e com base nisso estarem constantemente atualizados, né, para poder trazer as melhores soluções para os nossos clientes. Obviamente, hoje em dia também o nosso próprio escritório, né, é um escritório que tem dentro de casa uma história viva, né, muitas defesas realizadas, muitos projetos realizados, né, e a gente tem uma biblioteca interna que funciona como um data lake aí para a gente, onde a gente pode também, usando tecnologia, trazer de forma, digamos assim, anônima e bem direcionada informações, recursos que ajudam também na construção de contratos, na construção de peças jurídicas, no apoio de assessoria e orientação para os nossos clientes, bem como, né, em atividades, digamos assim, mais corriqueiras do dia a dia, né, atividades mais operacionais e até montagem de documentos, digamos assim, o esqueleto de documentos, né, que muitas vezes dá trabalho se você tiver que montar cada partezinha daquela, traz um esqueleto de documento já pronto, onde permite que o sócio foque o tempo dele no que é importante ali, no que vai causar o diferencial, no que vai causar uma chance maior de êxito na defesa. Então, acho que na área especializada a gente traz tudo isso, além da gente ter dentro de casa uma área focada na própria área de tecnologia, né? Então, a gente hoje apoia nossos clientes a ter compliance no uso de IA, no uso de dados dos clientes, alinhados à LGPD e outras legislações internacionais. A gente ajuda também a organizar a casa, né, nessa parte de tecnologia, para que a tecnologia para os nossos clientes também seja algo positivo e nunca um risco para eles, né? Então, acho que tem tudo isso aí, a gente trabalha muito forte em área especializada com tecnologia. Na área do contencioso de massa, o uso de tecnologia
hoje é ainda mais fundamental, né? A gente ele é mais intensivo, né? Mais intensivo. Nós fomos o primeiro escritório do Brasil a usar a inteligência artificial no direito, né? A gente tem a nossa advogada robô, a Carol, né? E isso foi até lá em 2017, 2018, até uma inovação realmente no direito, né? Algo que chamou muita atenção de todo mundo. A gente chegou até sair em matérias no Jornal Nacional, fomos convidados na época pela IBM para um evento internacional falando do nosso case. E aquela Carol que surgiu lá atrás com o IBM, o Watson, né? Obviamente ela mudou bastante. A gente hoje já tem uma tecnologia própria. Essa Carol se tornou uma super Carol, né? Ela trabalha hoje com um auxílio de um exército de robôs, né, de RPAs, que trabalham informações, trazem dados. A gente consegue ter uma análise, como eu falei, que a gente chama de jurimetria, né, de chance de êxito dos nossos clientes em cada processo, para ver a melhor forma de trabalhar com eles, né, se a gente vai fazer um acordo, se a gente vai fazer recursos, se a gente vai até o final daquele processo ou não. A gente também consegue trazer as melhores tecnologias para ver as melhores jurisprudências, para trazer os melhores subsídios de defesa para os clientes ali. Então, apesar de ser alguma coisa massificada, é ao mesmo tempo personalizada, porque a tecnologia nos permite personalizar para cada cliente a melhor solução, trazer a melhor jurisprudência, trazer o melhor processo e garantir que todos os nossos profissionais do direito, né, que interagem em cada fase daquele processo, que fazem a peça de defesa, fazem o recurso, que fazem um acordo, que estão numa audiência, cada profissional daquele também tem as informações e esteja baseado e bem fundamentado para trazer a melhor chance de êxito para os nossos clientes em cada caso. Muito bom, Fernanda. O nosso papo tá bacana, mas a gente vai chegando pro final e para fecharmos aqui, qual que é o seu olhar de futuro, né, de forma que o escritório continue mantendo sua capacidade de atuar com excelência tanto em demandas de volume quanto em projetos estratégicos e, sobretudo, considerando o uso da tecnologia? Bom, como eu falei, né, nós no escritório já temos nossa visão 2030, né, onde a gente quer chegar em 2030, né? E a gente quer crescer em ambas as áreas, ou seja, não vamos perder essa dualidade. As áreas especializadas para a gente, digamos assim, são as áreas onde a gente tem realmente cada vez mais dando foco na nossa estratégia, né? Investindo em pessoas, investindo também em tecnologia nessas áreas, para que a gente cada vez mais alcance patamares mais altos, né? E tenha mais reconhecimento de mercado pelas nossas áreas especializadas, né? Eu acho que a gente tem hoje sócios nessas áreas que são extremamente competentes, né? E vem, como eu falei, agregando valor demais aos nossos clientes, mas a gente vai ter cada vez mais, tornar essa estrutura cada vez mais robusta, né? Atrair cada vez mais talentos. A gente já atua em diversos estados no Brasil, né? Na verdade, atuamos no Brasil inteiro, mas temos unidades em 14 estados no Brasil. Acho que a gente tem cada vez mais ampliar nossa presença física em diversas regiões do Brasil. Em São Paulo, que é a capital da economia brasileira, né, dos negócios no Brasil, a gente vem cada vez crescendo mais, se estruturando mais, atraindo melhores profissionais. A gente vai continuar nessa toada aí, né? E tem como objetivo realmente a gente ser reconhecido como cada vez mais um dos maiores e melhores escritórios do Brasil. E a gente não tem dúvida de que estamos no caminho certo, né? A gente está trabalhando cada vez mais de forma, pensando nesse futuro, pensando no cliente, pensando em qualidade, pensando em diferenciais do que a gente pode agregar para os nossos clientes em relação aos negócios dele, né, e trazer ganhos efetivos, né, estar junto dos nossos clientes como um parceiro deles realmente para o dia a dia. E isso, cada vez mais, a gente vai estar focando nisso e crescendo. E na parte do contencioso em massa, cada vez mais investir em tecnologia, né? Eu acho que a tecnologia, ela tem um paradigma, né? Que é qual? Ao mesmo tempo que ela torna, né, digamos assim, os processos de uma defesa de um processo jurídico mais automatizado, né? E aí parece até que vai tirar empregos de pessoas ou coisa do tipo, né? Ele também, ao mesmo tempo, abre mais espaço, né, para as pessoas terem acesso à justiça, né? Antigamente, para você ter acesso à justiça, você precisava... Era muito difícil contratar um advogado, como fazer. Hoje em dia, qualquer pessoa no seu computador ali consegue criar um processo, até se tem diversas instâncias, pequenas causas, esse tipo de coisa. Então, tem aumentado cada vez mais o número de processos no Brasil. Então, isso significa o seguinte: traz tecnologia para um lado,
faz aquele trabalho mais rápido, né? Mas como tem mais processos, né, a gente também vai continuar precisando de advogados. E é por isso que a gente, apesar de investir muito em tecnologia, a gente crescer muito, a gente também vem cada vez mais tendo mais pessoas no nosso time, né? Então, olha que curioso, né? Não é excludente, né? Não é excludente. Então, eu acredito que tem isso, é um ponto que muita gente às vezes não pensa, né? Fica só com medo da inteligência artificial. Mas eu vejo que o ser humano, ao longo da história, né, passou por diversas tecnologias que assustaram o próprio computador quando surgiu, o pessoal ficou com medo, a internet e por aí vai. Eu acho que a inteligência artificial vai ser mais um processo que a gente vai vivenciar, se adaptar. Obviamente que quem não se adaptar a essa nova tecnologia, quem não buscar se atualizar, pode ficar pelo caminho, né? Mas para quem está atualizado, quem está querendo embarcar nesse caminho, né? E principalmente as novas gerações, eu acho que não vai faltar espaço para profissionais e a gente vai arrumar uma nova forma de trabalhar. Ao longo da história, né, tiveram várias tecnologias exponenciais, né, que mudaram bastante o rumo da humanidade. Eu acredito que a inteligência artificial vai ser mais um deles, que no final vai ser muito positivo para todos, vai agregar valor, vai tornar nossa vida melhor e, como eu falei, vai permitir mais justiça para todos. E nós do Urbano Vitalino vamos estar prontos aqui para assessorar nossos clientes em trazer a melhor solução para eles, o melhor êxito possível. E a gente fica muito feliz de poder realmente vir sendo cada vez mais reconhecido como um maior e melhor escritório, e tanto nas áreas especializadas quanto no contencioso de massa. Legal, Fernando. Muito obrigado por compartilhar aqui conosco sua visão sobre, né, como o Urbano Vitalino vem conciliando tradição, escala e sofisticação em sua atuação. Legal. Eu que agradeço, Leandro. Foi um prazer estar com você aqui. Obrigado. Obrigado. Para você que nos acompanhou até aqui, se este episódio trouxe reflexões sobre posicionamento, reputação e gestão de escritórios, compartilhe com seus colegas e sócios. O Juridicast volta na próxima quarta-feira, às 7 da manhã, com novos debates sobre o que realmente importa no mercado jurídico. Até lá!